Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Trilhas de Aprendizagem. Meu nome é José Pedro, este é meu sinal e eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Na aula de hoje abordaremos a atividade 4 do Trilhas de Aprendizagem 2, que nos traz a seguinte questão: do que as plantas precisam afinal? Para começar essa aula, vou propor para você uma reflexão sobre o lixo que você produz na sua casa. Quando você considera uma lata de metal, uma casca de banana, uma garrafa de plástico e até mesmo uma embalagem de papel, será que todo o lixo que você produz na sua casa, ele é igual? E se ele não é igual, quanto de lixo você produz de cada um desses tipos? Como você, aluno, faria para investigar essa questão? Você talvez fizesse uma lista próxima ao seu lixo e anotasse, separasse cada um dos tipos de lixo que você considera e depois compararia? Existem várias possibilidades para responder essas perguntas que eu te fiz. Converse com o seu professor de ciências, com seus colegas e pense em maneiras pelas quais você consegue investigar como é o lixo que você produz. Ao considerarmos o lixo produzido, os resíduos que produzimos em nossa residência, podemos classificá-los basicamente em dois tipos: os resíduos orgânicos e os inorgânicos. Resíduos orgânicos são todos aqueles provenientes de uma maneira mais direta de seres vivos, que podem ser restos de alimentos, como por exemplo, aquela casca de banana, uma espiga de milho, restos de ossos e até mesmo aquele guardanapo que você usa para limpar a sua boca, vai no lixo orgânico. Já os resíduos inorgânicos são todos aqueles que não possuem uma origem biológica, então eles são produzidos por meios não naturais pelo homem, como por exemplo, aquela embalagem de plástico, aquela embalagem de isopor, pilhas, latas de metais, sacolas de papel seco, tudo isso é lixo inorgânico. Mas, como o nosso questionamento hoje é do que as plantas precisam afinal, vamos nos ater na aula de hoje exclusivamente aos resíduos orgânicos. O que fazer com esses resíduos? Simplesmente colocar numa sacola e esperar que o caminhão de lixo leve embora? Será que não existe nenhuma maneira que eu possa dar um destino mais apropriado para esse lixo? A resposta é sim, e o nome desse destino é compostagem. A compostagem é um processo de aproveitamento de resíduos orgânicos que você pode fazer tanto no solo quanto em caixas grandes cobertas por serragem. Mas o resultado vai ser o mesmo. Você vai produzir um material chamado composto, um material muito rico em nutrientes que pode ser utilizado para a fertilização de hortas. Caso você tenha alguma dúvida sobre como fazer a compostagem e sobre como utilizar isso em hortas, eu deixo aqui a sugestão desse QR Code que te encaminha para um vídeo para você poder assistir e saber um pouco mais sobre esse assunto. Uma informação muito importante que eu ainda não mencionei: não usar restos de origem animal no processo de compostagem, apenas vegetais. Então, pensar na compostagem é pensar num processo de transformação? Isso mesmo. Na compostagem, resíduos orgânicos são transformados em adubo. Você se lembra, a partir da nossa última aula, qual será que é o processo de transformação que está presente aí? Ou seja, em qual processo restos de seres vivos e até mesmo organismos mortos são transformados em nutrientes para o meio ambiente que depois são absorvidos pela planta? Se você não lembrar, pode voltar ao final dessa aula, na nossa aula anterior, que com certeza você vai se lembrar. Até agora, já sabemos que os nutrientes do solo são muito importantes para o crescimento das plantas. Mas será que só os nutrientes são suficientes? Justamente para você entender um pouquinho mais sobre esse tema, eu sugiro que você vá até o seu material de apoio, o Trilha de Aprendizagem, e leia o texto sobre o grande laboratório agrícola dos Incas, onde você vai conhecer outras condições que são muito importantes para o crescimento de uma planta. Por tudo que eu falei agora, por esse processo de transformação da compostagem em caixas ou no solo, você deve estar pensando: a compostagem é muito difícil de ser feita e eu não tenho capacidade de fazer isso num espaço pequeno. Pois bem, eu vou deixar agora uma sugestão para você pôr a mão na massa.
Eu vou deixar aqui um QR Code e nesse QR Code você vai acessar um tutorial do YouTube de como construir uma mini composteira usando garrafa PET. E eu faço esse convite não somente para você fazer a composteira e observar esse processo de transformação da compostagem, mas também para tentar pensar nas condições da sua casa e refletir sobre: será que dá para ter uma mini horta na minha casa? Eu queria deixar essa sugestão justamente porque eu tenho, na pia da minha casa, como vocês podem ver, eu tenho uma horta cheia de temperos, com tomilho, orégano, manjericão, poejo, hortelã, e eu deixo esse convite para você. Pense nas condições da sua casa, em tudo que você tem disponível e como você poderia cultivar uma pequena horta. Além de ser uma grande investigação científica para descobrir, afinal, do que as plantas precisam, você vai ter disponível um material muito útil para você. Então, mãos à terra e bom trabalho. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Com ela, eu espero ter contribuído para que você, aluno, possa compreender um pouco mais sobre a vida terrestre. Não esqueça de sempre se manter em contato com o seu professor através da plataforma do Google Sala de Aula para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado pela atenção e até mais.